tá votando no menos pior, pra mim, me dá uma raiva muito grande. Mas o Lula é o maior corrupto da história do país, cara. Não Mas é a verdade igual. é que se o Lula ganhar, tá ligado? O Brasil vai continuar a mesma merda. Se É o o Bolsonaro Mussolini ganhar, e o Winston Churchill. o Brasil vai continuar a mesma merda. Porque o Lula pode ser um merda, e eu concordo. Ah. Mas, ao mesmo tempo, esse sistema político que a gente tem é muito complexo e não é o interesse do Lula que ganha, tá ligado? Ele, mesmo porque ele esteve 14 anos no poder, Sim. né? 8 anos com ele, mais a Dilma e Sim, tal, sim. caralho. Ele não conseguiu fazer porra nenhuma dos interesses monstros que aplicam a ele, entendeu? Por que ele não Tentou. conseguiu? Ele não vai conseguir, Tentou. porque o sistema é muito complexo. E o Lula, na fila do pão, Lula e Bolsonaro são apenas peões. Não. São- Peraí, calma são lá. peões. Não é, o São Lula peões. não é... Aí que é um erro, acho que. O Lula, quando... Isso é um erro, e é um erro que tá na tática... Preso, velho. Calma, Cara na que não é tática peão. ideológica do PT. Sempre se colocar como vítima, o Lula foi elite do país. O Lula se completou Mas com tem os uma maiores elite acima. empreiteiros, Tem uma os elite maiores acima. Pois é, isso é que eu acho que é um erro do equívoco do seu discurso. O Lula ele se tornou elite, ele se tornou o establishment. Ele era o homem que coordenava a campanha de redistribuição do dinheiro público para bolsa de deputado, de empreiteiro, de corrupto. E ele fez essa paz harmônica da República através da corrupção. Eu entendo, mas aí O Bolsonaro não fez isso, não tem. Você tem denúncia de corrupção lá do terceiro escalão do Ministério da Saúde, mas não tem nada a ver com o governo tem o cara do central. Ministério da Educação também, né? Pois é, mas não tem nada a ver com o governo central. Não dá pra dizer que tem um petrolão no governo Bolsonaro, que tem um mensalão no Não, eu governo concordo. Bolsonaro. Esse ponto eu não Então, discordo de você. o governo do Lula é essencialmente corrupto, percebe? O que eu tô falando é o seguinte, existe o governo Sim. e existe gente acima do governo. Não sei se tá tão Ah, assim. existe. Eu acho que o Lula se tornou essa elite. Não existe. Tanto é- Cara, o Lula não era o manda-chuva da porra toda. Querido, Porque se fosse, tava numa ditadura agora e o Lula ainda tava no poder. ele não conseguiu porque ele foi pego. Por que ele não conseguiu? Ele não conseguiu porque ele foi pego, porque tem pessoas que têm um Foi princípio de justiça. pego, não A foi Lava Jato, pego. a Lava Jato não tem interesses sociopolíticos de As comandar o pessoas país. que mandam no país não estão na Eventualmente ele foi política. pego, As ele pessoas foi que mandam no pego. país não estão na Mas não política. existe um ente abstrato que manda na política. Não tô falando que existe, é uma oligarquia. Existe um establishment, existe uma oligarquia que reúne empreiteiras, que reúne empresários, que reúne juízes e que reúne políticos. O Lula é, sim, um elemento fundamental desse establishment. E não é à toa. Bolsonaro também é. Presta atenção. Não é à toa que o Lula, condenado, que foi em 3 instâncias por uma dezena de juízes, foi solto. Desculpa. Eu acho que isso é uma reação do establishment. Por mais que o Bolsonaro tenha ficado com o Centrão, tenha eventualmente amadurecido e cedido os anéis para boa parte de políticos fisiologistas, ele não fez um organograma de corrupção para se manter no poder. Tudo bem. A paz que o Lula conquistou através da corrupção, por isso que o establishment é apoiador dele. Não é à toa, eu não vou entrar em ilações aqui, tanto que eu vou ser preso também. Que o judiciário, que o STF, soltou o Lula contra todas as probabilidades judiciárias para ser candidato a presidente da República 1 ano antes da eleição. Mas o Bolsonaro É muita ajudou isso aí a acontecer? coincidência. O cara que ele colocou no Muita STF coincidência. não votou a favor dessa Sim, você pode até dizer que o Então, Bolsonaro é isso foi que eu tô falando leniente em pra você. relação de que Mas, o Adriles, bolsonarismo se alimenta Adriles, da oposição ao O que lulopetismo. eu tô Concordo com falando isso. pra você é o seguinte. Bolsonaro, Lula, o caralho é 4, são peões. Não são os manda-chuvas. Há diferenças. Há diferença, mas Há as diferenças diferenças. são O Lula irrisórias. não foi peão. Eu acho assim, o Lula é Peão um rei. pra caralho. O Lula Rei é um dos cacete. reis do establishment que conquistou a paz Peão. da República através da corrupção. O governo do Bolsonaro, em que pese ter denúncias, qualquer governo na história dos 200 anos da República do Brasil tem denúncias, não é um governo essencialmente corrupto e controlador e mantenedor da corrupção, como foi o governo Mas os do dois lulopetismo. baixam a cabeça pro estabelecimento, cara. Senão eles são ceifados. Exatamente, O mas é isso que eu estabelecimento- tô te falando. O establishment mano. é o centrão, mas o Bolsonaro, pelo menos a corrupção, de alguma forma, foi ceifada. Mas foda, Não, tipo, é que a como é- corrupção é uma merda. Tá bom? É uma pode merda. ser. Com certeza. Mas não é o maior problema desse Brasil. Qual que é o problema do Brasil? É a estrutura do Estado, cara. O Estado é uma máquina de privilégios. Sim. E o Bolsonaro não vai mudar essa bosta. Ah, mas peraí, calma lá. Mas tem uma premissa diferente. O Bolsonaro tem um ministro liberal. Aí você vai, o que ele fez? Não privatização nem meio empresa. Não privatizou. Mas teve uma porra de uma pandemia no meio do caminho, que ele teve que injetar dinheiro público na população, não teve condições. Como é que você vai privatizar e reduzir o tamanho do Estado quando todos os prefeitos e governadores
estavam querendo, enfim, trancando a possibilidade de empreendedorismo, trancando o trabalho das pessoas, trancando as pessoas de casa. Então ele ficou puto. E ele vai ter essa possibilidade no Não futuro? sei. Não Talvez vai, tenha. não vai. Talvez tenha. Não Mas vai, a questão cara. ele quer. Ele, pelo menos no discurso, Que é o pode cacete. calma lá, pode estar sendo É o mentiroso, cacete. mas ele quer. O Lula não. O que o Lula fala? O que a esquerda fala? O que a Jane Fonda fala lá? A mesma coisa que o Lula falou aqui. O Covid foi um presente à esquerda mundial, o que faz com que as pessoas percebam o valor do Estado. E a esquerda é estatista. A esquerda não quer diminuir o valor, o tamanho do Estado. A esquerda quer vários apaniguados pendurados no Estado. A esquerda quer um Estado elefantíaco para manter as pessoas em uma eventual pobreza ou classe média e depois distribuir o maná da corrupção ou do dinheiro público entre as pessoas e transformar as pessoas em devedoras do Estado, porque deu um dinheirinho de um Bolsa Família, de um Auxílio Brasil. Ok, mas pra você essas concorda pessoas. que o... Essa é uma política antiliberal Aham. que gera voto, entendeu? Gera voto na Argentina, que elegeu o socialista do Kirchner, gera voto na Venezuela, o cara mantém todo mundo na pobreza e depois distribui uma salsicha, um arroz e feijão pro sujeito. O sujeito tá na pobreza, o governo me deu. O governo fica agradecido e responde a esse tipo de coisa. Ou seja, a esquerda lulopetista, ela é estatista, ela é controladora. O Bolsonaro, em que pese o fato de ter sido estatista também, ele já admitiu, eu errei. Eu agora sou liberal. Pode estar mentindo? Talvez, não sei. Mas ele tem um ministro liberal que eventualmente promete acenos a essa redução desse Estado. Pelo menos tem um discurso de redução do Estado. O Lula sequer isso tem. O Lula manteve a estrutura do Estado através da corrupção e quer manter essa estrutura no discurso. Falou que quer revogar a reforma trabalhista, que quer revogar a reforma da Previdência, que quer revogar o teto de gastos, ou seja, são todas políticas populistas, estatistas, que vão ampliar o tamanho do Estado. Então o discurso do Lula vai contra isso tudo, você está dizendo, de redução do Estado. O Bolsonaro tem um discurso diferente. Pode ser que ele não cumpra? Pode, mas pelo menos ele tem um discurso diferente. E, volto a dizer, o governo Bolsonaro, em que pese vários defeitos, não é um governo essencialmente corrupto, como foi o governo lulista. Capacidade do povo trabalhar, o governo ou a internet? Eu acho que a iniciativa privada, o governo atrapalha muitas vezes. É isso que eu tô te falando, O governo, cara. para você criar uma empresa, você tem que pagar 3 vezes o valor do salário para um cara, pro Estado. É isso que eu tô te falando. E aí, pior, você tem uma cultura de demonização do empresariado que o cara acha que o dono da padaria é tão filho da puta quando, sei lá, o Roberto Marinho, o Bill Gates, entendeu? Os caras que geram emprego, que geram renda, que geram trabalho, que são da iniciativa privada, o micro e médio empreendedor, eles são desvalorizados numa cultura. Por que o Brasil quer ser funcionário público? Olha que cultura desgraçada que a gente tem, porque quer estabilidade. Ele sabe, e nem dá pra culpar o sujeito. Ele quer uma estabilidade eterna, porque ele sabe que no empreendedorismo, a vida é uma merda. Se você é dono de sua sorveteria pra você falir no dia seguinte, por causa dos entraves sociais, direitos trabalhistas, não sei o quê, você arrebenta. Então você fica com direitos a mais pro trabalhador e emprego nenhum. Por que não tem nem justiça do trabalho dos Estados Unidos? Eu acho tão engraçado, nos Estados Unidos não tem justiça do trabalho. E tem um mercado de quase pleno emprego. né? E aqui essa merda, cheia de direitos trabalhistas, sindicais, etc. Por isso que eu falo, Não tem não desemprego. importa o merda que tá no governo. Hã? Não importa o merda que tá no governo. Mas o discurso do bolsinho Não muda bondade, porra nenhuma, eventualmente, não muda porra é nenhuma. liberal. Não sei se ele vai cumprir. Tá bom, ele não teve Ele fala oportunidade. de um jeito melhor que o Lula. Ok. Não fala do jeito bom. O discurso dele é contrário do Lula. Hoje. Tá bom. Isso é bom. Positivo, na Sim, minha senhor. opinião. Mas não vou Pelo menos ele votar. promete alguma coisa. O Lula promete só merda. Tudo cara. bem, tudo bem. Se eu falei, se tivesse uma arma na cabeça, eu votava no Bolsonaro. Já Mas revelou seu lado bolsonarista. eu não acredito na evolução da sociedade através do governo. Você acredita na revolução? Mas o governo atrapalha. O governo, ele atravanca. Não adianta. Mas ele pode tentar a política atravancar tá aí, o que cara. quiser. Ele nunca vai impedir a população de querer o melhor pra ela. Tá, Não mas vai. se ele colocar o imposto, sei lá, no Uber, o cara tem que pagar 3 vezes o valor do Uber, o Uber se extingue. Aí acaba como profissão, acaba pro consumidor. Você percebe? A importância do governo, sempre vai haver um Estado de governança, é fundamental. Então não adianta você dizer, não ligo pra quem eu vou votar. Tem que ligar, monarca. O menos ruim é menos pior do que o cara que vai fuder a vida do trabalhador fingindo que vai salvá-lo. É menos ruim você votar no Bolsonaro, que pelo menos acredita na liberdade restrita de expressão e de trabalho, do que votar no Lula, que fala que o Covid foi um presente de Deus para as pessoas perceberem a necessidade do Estado, que eu não- não deixar ninguém trabalhar e dar uma melancia e um pedaço de salame para as pessoas, achando que as pessoas estão felizes com isso. Eu não acho Você que percebe? o Bolsonaro acredita nisso.
Ele mandou prender uma mulher que xingou ele. Eu não acho que ele acredita Mas nisso. isso foi uma exceção, Não importa, cara. isso Ele mandou mostra- prender, depois saiu. Ele mostra que ele não é um cara comprometido com liberdade de expressão. Não, mas Eu não eventualmente... mandaria ninguém prender porque me xingou. E não foi porque xingou, porque a mulher, de alguma forma, sentiu ameaçada. Ele O levou uma presidente da facada. República se sentiu ameaçado por uma mulher Ele gordinha. levou uma facada, cacete. Ele foi vítima Cara, de ele tentativa de tava- homicídio. Ele tava no palanque dele. A mulher tá com um presa? monte- A mulher tá monte- presa? Ele era o presidente. A mulher tá presa? Não, ela ficou um dia na cadeia com Então você sob tá grave justificando ameaça. como certo o que ele Não, fez. não sei, não tô dizendo que é certo. Não tô dizendo que é certo, tô dizendo tentando assim, que justificar. as pessoas que estão na cadeia, Roberto Jefferson tá com tornozeleira eletrônica até hoje. Oswaldo Eustáquio, que foi um jornalista que foi acusado, sabe-se lá do que até hoje, como discurso de ódio, fake Ô, news, conta ou mais coisa do esse tipo. Ovado Eustáquio. Tá eventualmente paraplégico, ficou paraplégico em Na circunstâncias adversas dentro da cadeia, ficou 8 meses na cadeia e eventualmente sem processo, sem saber do que está sendo acusado. Daniel Silveira, que fez uma meia dúzia de desaforos ridículos ao ministro, foi condenado a 8, 9 anos. Ou seja, esse grau, mais uma vez, o grau de proporção que você coloca entre o Bolsonaro, que é alguém lá do, sei lá, do Ministério da Justiça mandou prender uma mulher, ficou um dia na cadeia, e entre outras pessoas foram condenadas sem o legítimo processo legal, tiveram na cadeia, foram humilhadas, foram desmonetizadas, estão sendo perseguidas, estão sendo exiladas. Você percebe Não que dá. isso aconteceu dentro do governo Bolsonaro? Mas de que forma? Em qual proporção, No Monark? sentido que aconteceu com ele estando lá. Por isso que eu não acredito Mas não que tem faz ninguém diferença. preso pelo governo Bolsonaro, não, tem Não, preso não tô falando político. que foi o governo Bolsonaro que fez. perseguição. Eu sei, Adris, calma. O que eu tô te falando é o seguinte. Não importa que o Bolsonaro tá lá. As coisas continuam sendo do jeito que querem que sejam. Porque não faz diferença em quem você vota. Faz. Não faz! O STF prende pessoas. O Lula quer um Estado controlador. O Lula quer revogar a reforma E trabalhista. não faz O Lula diferença promoveu se a maior corrupção da história da República. O Bolsonaro não fez nada disso. E o Bolsonaro Ele tem impediu o defeito. STF de prender a galera? Ô, mas se ele impedisse, ele seria considerado ditador, eles prendiam ele. Mas é isso que eu te Empichavam falando. o cara. O jogo tá comprado. Então não é comprado. É não tá comprado. É uma ingenuidade achar Olha que só, o seu voto a vai mudar alguma coisa. contraposição Não do vai Bolsonaro mudar dando nada. a graça divina lá, do perdão divino, misericordioso ao Daniel Oliveira, já é uma contraposição ao desmando ditatorial de um STF. E ele jogou nas 4 linhas da Constituição. Então dizer que ele não tá fazendo nada, ele tá tentando. Através do discurso e através da ação limitada que lhe é garantida pela Constituição. Você percebe? Ele, em nenhum momento ele atropelou as leis, ele atropelou a Constituição, como o STF fez. Porque ele é refém. Cara, mas se ele é refém, ele pode deixar de ser refém pelo apoio popular. Então, assim, é Não utópico? É. É esperançoso? É. Mas, eventualmente, é o que a gente tem. Não, a Se gente tivesse tem um outras candidato coisas. melhor que o Bolsonaro, beleza. Não tem projeção de possibilidade de vitória de alguém que não seja Lula e Bolsonaro. E aí, eu, ao contrário de vocês, sem arma na cabeça, pela livre consciência, sabendo do poder de comunicação ínfimo que eu tenho, mas que seja válido como o seu, vou votar no Bolsonaro. Não dá pra comungar com a ideia de que o Lula volte ao poder na cena do crime. Olha só o que tá acontecendo. O Alckmin falou que o cara tava querendo voltar na cena do crime e o cara tá acompanhando o cara na cena do crime. Olha só o que virou a política brasileira. Eu sei, é loucura. Entendeu? É loucura, é Por isso que eu não vaidade. tenho mais crença É nenhuma mau nessa porra. caratismo. Não O tenho cara crença. promoveu o maior esquema de corrupção da história e tá prestes, talvez, a voltar à presidência da República depois de sair da cadeia. Minha opinião, a gente Um ano depois o cara sai da cadeia, do presídio, condenado, vai ser presidente. Isso não é saudável em qualquer democracia no mundo. Concordo. Pelo amor de Deus. Concordo. Então eu voto no Bolsonaro. Bolsonaro tem defeitos? É tosco, é o tiozão do pavê, sei lá. Mas, pelo amor de Deus, isso é defeito comum de um ser humano. Não é um cara que é um corrupto assumido e um estatista louco que quer prender o trabalho das pessoas. Tudo bem.